Olá, hoje quem está com a gente no Saber Direito Debate é o advogado especialista em Direito Financeiro e Tributário, professor de diversos cursos de pós-graduação, além também de palestrante e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, Marcelo Leal. Professor, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Imagina, o prazer é meu, um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês aqui no TV Justiça. Professor, a primeira pergunta é a curiosidade. Direito tributário, do que trata isso? Basicamente, ele cuida da relação entre o fisco e o contribuinte com relação àquele dever que todos nós temos de financiar a sociedade que vivemos. Cada um pode contribuir um pouquinho para que nós possamos manter a nossa sociedade funcionando, para que o Estado possa arrecadar recursos financeiros e entregar os serviços públicos que nós exigimos, enfim, os direitos que nós precisamos. Então, essa relação entre quem pode pagar, o quanto paga, o que pode ser objeto de cobrança, é disso que cuida o direito tributário. Agora, professor, é um tema que causa polêmica, tem umas questões polêmicas dentro dele, né? Uma delas, a questão dos honorários advocatícios. São reconhecidos esses como de natureza alimentar, mas não tem preferência ao crédito tributário. Por quê? Então, são vários temas polêmicos dentro do direito tributário, né? Principalmente quando você lida com a questão financeira, é um tema muito sensível. E esse, sim, é um dos pontos que os advogados ficam muito, digamos assim, receosos. O porquê dos honorários não serem considerados também preferenciais ao crédito tributário. Tem uma norma no CTN, o artigo 186, que fala quais créditos têm preferência em relação ao crédito tributário. Lá você encontra crédito decorrente da legislação do trabalho, acidente do trabalho, e a jurisprudência do STJ colocou naquele rol créditos de natureza alimentar. E aí o que os advogados entenderam? Ora, se os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia, e isso é reconhecido pelo STJ de longa data, então eles também figurarão naquele rol como sendo um dos créditos que preferirão o crédito tributário. Mas não foi isso que aconteceu. Então, seria mais ou menos assim a frase dita aos advogados pelo STJ. Preferem o crédito tributário, créditos provenientes da legislação do trabalho, acidente do trabalho e de natureza alimentícia, salvo os honorários advocatícios. E isso deixou os advogados um pouco chateados com o STJ. Com o STJ. Agora, professor, o novo Código de Processo Civil trouxe uma nova interpretação, né? Com relação ao assunto. Muda esse cenário diante disso? Eu sou um pouco pessimista com relação a uma eventual mudança na jurisprudência do STJ, porque, apesar do novo CPC reconhecer essa natureza dos honorários advocatícios de forma positivada, expressa, agora esse entendimento foi positivado, não era isso que impedia o reconhecimento do crédito tributário como sendo preferencial, como o crédito proveniente dos honorários advocatícios como sendo preferencial ao crédito tributário. O STJ já falava que ele tinha natureza alimentícia. E mesmo assim ele colocava para vir depois do crédito tributário. Então, eu acredito que isso não vai impactar numa mudança de entendimento do STJ. Certo. Agora, com relação ao empregador e empregado, nessa relação. O empregador não pagou as contribuições previdenciárias do empregado. Ele só tem um imóvel. Certo. Pode ser penhorado ainda que ele utilize esse imóvel? Pode. O artigo 184 do CTN fala para a gente que, de uma forma bem simples, o patrimônio do sujeito passivo, do devedor, responderá pela sua dívida tributária, salvo aqueles bens que a lei entenda como sendo absolutamente impenhoráveis. E talvez o mais famoso bem nesse rol é o bem de família, que está lá previsto na Lei 8.009 de 90. Qual é o detalhe? Nós temos exceção na Lei do Bem de Família. E uma das exceções, está lá no artigo 3º, inciso 1, é justamente quando você não paga as contribuições previdenciárias daquele trabalhador doméstico e, para efetivar a cobrança dessas contribuições, o seu bem de família pode ser responsabilizado. E eu até acho que isso vai ganhar uma dimensão maior nos próximos anos por conta dessas recentes inovações legislativas que nós tivemos, reconhecendo direitos aos empregados domésticos que antes eles não possuíam.
e que há também uma cultura popular de que o bem de família sempre será impenhorável. Imagine a seguinte situação: você tem uma empregada doméstica que você não assina carteira de trabalho. O seu patrimônio é composto unicamente de um imóvel no qual você reside. Há uma cultura de que, se eu não assinar a carteira dela, por mais que ela entre com uma ação na trabalhista e obtenha o reconhecimento daquele vínculo empregatício, quando chegar na fase de cobrança, o juiz não vai conseguir penhorar o meu bem, o meu imóvel, porque ele é bem de família. Errado. Uma das exceções é a cobrança dessas contribuições previdenciárias advindas daquele vínculo empregatício reconhecido. Então tem que ter muito cuidado com isso. O bem de família, nesse momento, não vai ser impenhorável. Ele vai se responder pela sua dívida. Agora, esse tema só ganhou destaque com a lei das domésticas ou não? As legislações já traziam essa preocupação, essa abordagem? Isso nós temos desde 1990. Essa exceção à impenhorabilidade do bem de família. Contudo, a questão da doméstica, dos empregados domésticos, você estender a eles um rol de direitos que antes eles não possuíam, e até mesmo a conscientização dos domésticos que eles têm sim direito à carteira assinada, recolher FGTS e outras coisas mais, isso vai gerar, na minha opinião, uma demanda a partir de agora, nova, de que até então já era possível o bem de família ser responsabilizado, mas agora acho que isso vai ganhar uma nova dimensão. Tá bom, professor, a gente vai para um rápido intervalo, o senhor continua aqui comigo no estúdio, a gente vai para uma pausa rapidinha e a conversa continua no próximo bloco. Até lá. Saber Direito Debate está de volta e o nosso convidado, sabe quem é? É o professor Marcelo Leal. No primeiro bloco, nós falamos sobre alguns assuntos curiosos e polêmicos do direito tributário. Agora é aquela história, a gente quer saber do professor como é o mercado de trabalho no direito tributário. É um tema difícil, né, professor? Achar essa interpretação aí, saber como se encaixar nisso, né? Na verdade, é um tema de dificuldade não só do direito tributário como um todo. As nossas faculdades, nossas graduações não preparam o aluno, o advogado, que daqui a pouco ele irá se tornar um advogado, para o mercado de trabalho. Via de regra, a graduação prepara empregados. Você pode analisar o currículo das principais faculdades do Brasil e você não encontra disciplinas como gestão, como administrar o seu próprio escritório, recursos humanos, planejamento estratégico, ou seja, quando a pessoa se forma bacharel em Direito, depois consegue passar no exame da OAB, ela, via de regra, encontra duas opções. Ou ela vai ser empregada em um escritório de advocacia, ou ela vai prestar concurso público. Quando ela tenta uma terceira via, não, eu quero ser meu próprio chefe, meu próprio patrão, quero montar um escritório. Nesse momento, ela tem que ter consciência de que precisa correr atrás de informações que até então ela não possuía. A faculdade não prepara a pessoa para ser seu próprio chefe. E aí, o mercado de advocacia, direito tributário, é um mercado que você lida muito com pessoas jurídicas, está lidando com empresas, seja de pequeno, médio, grande porte. É um mercado extremamente complexo, técnico, você tem que estudar muitos anos, está sempre se atualizando, porque a legislação... Pensa o seguinte, cada ente da nossa federação tem competência para legislar acerca da sua própria, dos seus próprios tributos. E nós temos uma federação com mais de 5.600 membros. São 5.600 municípios. O Fiscosoft fez um estudo de que a cada 2 horas nós temos uma nova lei tributária sendo editada no Brasil. Claro que você não tem que estudar cada lei de cada município, mas se você ficar apenas com a realidade da legislação federal, estadual e do seu município, já é um dever hercúleo. Você tem que estudar sempre. E lidar com pessoas jurídicas, pessoas que normalmente não se preocupam muito em barganhar o preço, via de regra, o preço é justo, mas exigem muito também do seu advogado. Então, é complicado, é bom, é gratificante, mas vai exigir muito daquele que pretende advogar na área tributária. Pois é, o senhor falou que é gratificante, já dá para perceber aí o gosto pelo tema. E como é que foi essa escolha, professor? Assim,
os meus pais são fiscais, minha mãe é analista tributária, aposentada, meu pai é auditor fiscal da então Receita tá Federal, aí, né, aposentados. Então, desde criança eu tenho direito tributário, não sei se foi influência deles, não sei o que aconteceu, mas foi natural, foi uma escolha natural. Meu primeiro estágio também foi nessa área em direito tributário. De 2003 para cá eu só sei fazer isso, eu trabalhei com isso. Seja advogando, seja lecionando, seja no mestrado, na pós-graduação, sempre a ver com direito tributário. Então, foi uma paixão assim que acabou fluindo naturalmente ao longo dos anos. Certo. E o que o senhor acha que falta hoje? A primeira pergunta foi com relação ao mercado de trabalho. O senhor falou que ainda, digamos assim, ainda não é tão eficiente quanto deveria ser essa questão da formação. Certo. O que o senhor sugere hoje para o aluno que precisa estar atualizado, sabendo dessa realidade da falta de formação, né, necessária? Olha, eu aconselharia para o aluno uma leitura cada vez mais interdisciplinar, tentar entender a realidade do seu cliente, do seu business. Como assim? Não dá para achar que você é um advogado especialista em tributário, lato sensu. Ninguém sabe tudo de IPI, imposto de renda, ICMS, PiscoFins e por aí vai. São muitos tributos. Você tem uma noção boa dos tributos, da parte do direito tributário, material, e você se especializa, seja num segmento de negócio, tributação setorial, da área do petróleo, mineração, gás, energia e por aí vai. Ou você se especializa em determinado ramo de atuação. O que o aluno precisa entender, o bacharel, o advogado recém-formado, é que ele tem que estabelecer um foco, uma meta condizente com que ele tem hoje condições de atingir. Por exemplo, não dá para querer, eu quero desde já começar a trabalhar com tributário internacional atendendo grandes corporações. Se você não está dentro de um grande escritório, isso vai ser completamente irrealizável. Mas dentro de uma perspectiva atingível, ele tem que determinar qual vai ser o foco dele, uma leitura multidisciplinar, aprender, tentar entender como funciona o seu potencial cliente, a realidade do contribuinte, não só ficar com aquela visão tecnicista do direito, técnica demais do direito. E isso vai fazer com que ele seja um advogado que vai trazer soluções criativas, inovadoras, sempre dentro da legalidade, e vai fatalmente conquistar cada vez mais um espaço no mercado, ser bem-sucedido. Professor, daqui a pouco eu quero saber mais um pouquinho dessa escolha, desse assunto. A gente vai para um rápido intervalo novamente. Daqui a pouco tem aquele momento que você gosta muito da sugestão de bibliografia. O professor Marcelo Leal trouxe algumas dicas. 2 livros aqui, ele tem muita dica aí para quem está estudando e quer se inteirar mais sobre o assunto. Não sai daí. Saber Direito Debate está de volta. Agora, aquele momento tão esperado, dicas de bibliografias. Mas antes do professor Marcelo Leal falar um pouquinho sobre os livros que ele trouxe, professor, o senhor que também se dedica ao ensino jurídico, né? Como é que o senhor avalia esse interesse pelo direito? Eu acho que há sim uma procura muito grande do direito como um todo pelo Brasil por conta de uma série de fatores. Talvez empregabilidade, remuneração atrativa e por aí vai, mas eu acho que é importante que o aluno tenha sempre em mente a questão da vocação, né? Não adianta você achar que sem vocação você vai conseguir desempenhar qualquer profissão de uma maneira satisfatória. É muito comum nós encontrarmos pessoas que não sabiam o que fazer no vestibular e por pressão dos pais ou até mesmo dos amigos resolveu optar pelo direito. E no meio do curso da graduação, eu vejo um pouco essa realidade lá na UERJ, eu faço mestrado na UERJ e no estágio docente você dá aula para graduação. E você encontra até um depoimento de alunos, assim, tipo, que largaram direito e foram fazer matemática, ou foram fazer outra coisa. Então, o primeiro ponto realmente é o que você quer? Você quer realmente trabalhar com direito? É isso? Caso afirmativo, aí beleza. O outro ponto, direito tributário. Direito tributário, via de regra, as pessoas têm terror. Por quê? O bom tributarista sabe contabilidade, sabe um pouco de matemática, tem que fazer cálculo. E muita gente foge disso. E muitas pessoas fogem disso, é horrível. E é muito técnico, tem que ler muito, são muitas leis o tempo todo mudando. É uma coisa nada estável, estática.
Então, as pessoas tendem a fugir um pouquinho disso. Apesar de você pegar o CTN, ser relativamente pequeno, são 200 e poucos artigos, se você pega o Código Civil, são muitos artigos em comparação. Só que a legislação extravagante é enorme, de modo que compensa o tamanho pequenininho do CTN. Então, as pessoas tendem a fugir. De modo que a missão do professor na graduação é tentar despertar o interesse do aluno, desconstruir essa imagem de bicho-papão que envolve o direito tributário e fazer com que a pessoa enxergue, poxa, o lado legal, onde você tem um campo amplíssimo para desenvolver um raciocínio jurídico, argumentativo, enfim, defender o contribuinte do fisco ou defender também o interesse público, defender o interesse do fisco. Agora sim, as dicas de bibliografias. Professor Marcelo Leal, olha só, trouxe 2 livros aqui para o estúdio. O primeiro deles, de Américo Luiz Martins da Silva, A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Professor, segunda edição aqui, não é isso? Revista atualizada e ampliada. O que tem aqui nessas páginas? Olha, esse é um livro muito bom para quem trabalha com a parte do contencioso tributário, a parte de execução fiscal, um livro bem completo, bem denso, que vai ajudar muito aquele livro de consulta e não só também de consulta, para você entender um pouquinho como é que funciona a execução fiscal. Esse segundo livro, vamos mostrar aqui, do professor Mauro Luiz Rocha Lopes, é um livro para auxiliar principalmente quem está na graduação ou que acabou de se formar, um advogado recém-formado, até que está estudando para concursos públicos. É um livro muito bom para aquele que está começando a estudar o direito tributário processual. É introdutório, né? Mais introdutório. O do Américo é mais aprofundado, é mais denso, é para aquele que está realmente advogando na área tributária. E esse aqui, professor, esse segundo, né, processo judicial tributário, ele traz, por ser introdutório, ele tem uma linguagem mais fácil, porque a gente sabe que o direito já é uma linguagem complicada, difícil. No caso do tributário, traz uma linguagem fácil para o Olha, o professor Mauro, ele é juiz federal lá no TRF da 2ª Região, o livro dele é bem técnico, tá? Eu até acho, sim, que é uma leitura mais simples, só que ele não peca, em momento algum, na profundidade e no rigor técnico nas expressões próprias do direito tributário. O direito tributário é um direito técnico, então não tem como fugir muito disso, mas ele tem uma didática muito boa, ele faz aquele tema que aparentemente seria uma coisa ininteligível soar algo fácil, você consegue entender mais. E outros 2 livros que eu gostaria de recomendar, sim, o livro do professor Luiz Eduardo Chouery, editora Saraiva, o curso de Direito Tributário, na minha opinião, um dos melhores cursos que nós temos hoje de Direito Tributário, com pensamento moderno, de vanguarda. Professor Luiz Eduardo Chouery, professor titular da USP, professor muito bom, e ele traz informações que você não encontra em outros cursos. Agora, é um livro aprofundado, é um livro para quem já tem um contato com a matéria e pretende aprofundar um pouco mais seus estudos. Para quem está começando a manusear agora o direito tributário, o professor Leandro Pausen, que é um juiz federal lá do TRF da 4ª Região, ele tem um curso também de direito tributário da Livraria do Advogado, também muito bom, também um rigor técnico bastante apurado e está sendo também muito utilizado, inclusive, em prova de concurso público. Então, para quem tem, interesse nessa área, é uma excelente indicação também. Ok. Professor Marcelo Leal, muito obrigado pelas informações, pelas dicas e até pelo entusiasmo aí, né? Quem estiver assistindo o direito tributário já não é tão aquele bicho de 7 cabeças, né, professor? Obrigada por vir. Não. Imagina, estou à disposição, um prazer. Ok. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada a você pela companhia, por participar do programa. E qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, já sabe, né? saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também acompanhar a programação pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.